Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu queria começar falando sobre o teor do sacrifício. Porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim: ô bispo, o senhor acha que eu devo fazer isso, que eu devo dar só aquilo? O senhor acha que se eu fizer isso vai agradar a Deus? E eu respondo da seguinte forma: o que agrada a Deus é o que Ele pede. O que Ele pede, Ele não me pediu a mim. Ele está pedindo a você. Quando eu fiz o meu sacrifício, eu fiz por livre e espontânea vontade. Eu fiz porque eu criei, eu fiz para obedecer à voz do Espírito Santo. Mas as pessoas que estão se preparando para subir no altar, elas têm que saber que o sacrifício não é aquilo que você tem nas mãos, mas é toda a sua vida, toda a sua vida. Vamos entender aqui como que o apóstolo Paulo fala a respeito do tipo de sacrifício que Deus se agrada. Há o texto que diz aí, por favor, coloque o texto. Diz assim, lá em Hebreus capítulo 12, especialmente versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quando fala de sangue na Bíblia, você tem que entender que o sangue representa a vida, que o sangue é sacrifício. Quando Deus pediu o filho de Abraão, pediu Isaque, era o filho inteiro, toda a sua vida. Quando Deus enviou Jesus, foi toda a sua vida oferecida no altar chamado Monte Calvário. Então, o sangue quer dizer, é o único que cobre o pecado. O sangue é o único elemento que lava a gente por dentro. O sangue é o único elemento que purifica dos nossos pecados. Quer dizer, o sangue de Jesus. Antigamente, antes de Jesus, era sangue dos animais, animais perfeitos, animais que não tinham e não podiam ter nenhuma mancha que simbolizaria o pecado. Então não podia ter mancha nenhuma, tinha que ser perfeito o cordeiro. Jesus veio e foi o cordeiro de Deus, que foi sacrificado sem pecado. Quer dizer, a pessoa que era perfeita, pura, que não tinha pecado, assumiria o pecado de toda a humanidade.
Então, para fazer isso, ele teve que oferecer-se no sacrifício, seu próprio sacrifício. Mas foi a vida toda, foi toda a vida dele. Tudo que ele era, tudo que ele pretendia ser, ter, ele colocou no altar. Então, quando Deus pede o sacrifício, é toda a vida da pessoa, simbolizada hoje pela oferta de sacrifício. Então, muitas pessoas dizem: ô bispo, eu queria me ver livre do pecado do vício, eu queria me ver livre do pecado da prostituição, eu queria me ver livre do pecado do adultério e coisas dessa natureza. Para você se ver livre, você tem que colocar toda a sua vida. Então ele diz assim: ainda não resististes até o sangue, quer dizer, não resististes até o momento de colocar toda a vida no altar. Toda a vida. Porque não adianta você colocar ouro no altar, não adianta você colocar oferta no altar e não tiver dentro de si o propósito, a determinação de deixar também o pecado. Porque não adianta você colocar o sacrifício no altar e manter aquele pensamento: não, eu vou fazer esse sacrifício, mas eu vou continuar na minha vida errada. Não dá, minha amiga, meu amigo. Está claro, notório. O sacrifício quer dizer toda a vida. É bom até frisar uma coisa: quando a gente entrega a vida para outra pessoa através do matrimônio, do casamento, então a pessoa coloca toda a vida de uma pessoa que é entregue pela vida da outra pessoa. Então há uma entrega total e os dois fazem um só corpo, uma só vida. Agora, vem o sujeito e diz assim: olha, eu caso com você, eu te dou todo o conforto que você quiser, todo o dinheiro que você precisar, eu te dou um cartão você pode comprar o que você quiser, automóveis, você pode viajar, você pode ir para hotéis, você pode comprar lanchas, você pode comprar tudo o que você quiser, qualquer coisa, qualquer joia. Agora, só tem uma coisa: não conte comigo para ficar só com você. Eu tenho outras mulheres. Eu pergunto: você aceitaria? Aí a pessoa diz: bispo, é muita coisa, eu aceitaria. Então você não tem caráter. Quer dizer, você está buscando casar pelo dinheiro, não porque você ama. A mesma coisa no altar. Ninguém pode subir no altar apenas pelo uma troca de favores. Ó Deus, eu te dou esse dinheiro que eu tenho e o Senhor me dá aquilo que eu quero. Mas você não entrega a sua vida, você não quer sacrificar o fundo até o ponto de viver só em função da sua fé no Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo fala que muitas pessoas, mesmo tendo visto muitos milagres, há uma lista enorme de milagres que nós estamos mostrando diariamente aqui na nossa televisão, em todos os canais, na internet, nós temos colocado testemunhos magníficos, extraordinários. Se a Bíblia fosse escrita hoje, esses milagres teriam sido escritos, teriam sido contados. Tamanha a sua grandeza. O Espírito Santo, o mesmo Deus que fez no passado, ele faz no presente. Agora, tem uma coisa: se a pessoa não coloca a sua vida por inteira no altar, aí não pode querer cobrar de Deus uma vida nova, porque ninguém em sã consciência pode viver duas vidas. Você não pode querer viver uma vida no pecado e ao mesmo tempo ter uma vida pura com Deus. Não dá.
Como é que vai viver a luz com as trevas? Como é que vai misturar óleo com água? Não dá. Ou uma coisa ou outra. Então, se você não está disposto a sacrificar até o sangue, quer dizer, até a sua vida por inteiro, o seu futuro, o que você é, o que você pretende ser, se você não pretende colocar a sua vida por inteiro no altar, em busca de uma vida nova, em busca da plenitude do Espírito Santo, em busca da presença de Deus, então, minha amiga, não dá. Não dá. Então, não vai acontecer nada. Acontece apenas com aquelas pessoas que se rendem completamente. É o caso da mulher que o marido diz, olha, eu vou me casar com você, eu te dou um cartão de crédito para comprar o que você quiser, mas você não pode me cobrar fidelidade, lealdade, porque eu tenho outras mulheres. Eu pergunto, se você é uma pessoa, uma mulher de caráter, você iria aceitar essa situação? Se você é uma pessoa que ama e espera ser amado e honrado, você aceitaria? Claro que não. A mesma coisa é o altar. O altar não aceita dinheiro, o altar não aceita ouro, o altar aceita a vida da pessoa representada por aquilo ali. Essa é a realidade. Assim como o altar representa Deus, a oferta de sacrifício representa a vida do ofertante. Então é tudo por tudo, você dá o seu tudo pelo tudo de Deus, que é o Espírito Santo. É por isso que você vai notar que as pessoas dizem assim, eu subi no altar. Quando eu subi no altar, minha vida era uma coisa. Quando eu desci do altar, eu já era outra pessoa. Mas como mudou? Não mudou assim do ponto de vista exterior naquele momento. Mudou a minha cabeça. Quando eu subi no altar, disse o Luiz, eu subi um pedreiro. Mas quando eu desci do altar, quer dizer, uma coisa de 15 segundos, quando eu desci do altar, o que aconteceu? Eu desci um empreendedor, um empresário. Quer dizer, mudou a cabeça. O Espírito Santo mudou a cabeça daquela criatura e deu inspiração de como ele seria um empresário. Como ele seria um empresário. Por exemplo, agora mesmo, nós vamos colocar o testemunho da Dona Maria. Então, essa senhora, Dona Maria Trombini, essa senhora chegou na igreja com câncer, quer dizer, uma vida condenada à morte. Uma vida já com os dias contados. Ela chegou com câncer. Ela dividia um ovo na casa dela. Ela dividia um ovo para 4 pessoas. Um ovo para 4 pessoas. Casamento completamente destruído. Mas o que? Ela chegou no altar arrasada, destruída, no fim da vida, por um filho. E o que aconteceu com ela? Vamos assistir esse testemunho e vamos ver como é que se desenvolveu a história dela. Por favor, aumente o som aí do seu televisor, do seu rádio, para que você ouça bem e os seus amigos ou entes queridos também ouçam o testemunho da Dona Maria Trombini. Vamos ouvir. O que aconteceu? Qual era o cativeiro que a senhora tinha antes que Deus removeu? O cativeiro foi uma enfermidade. Eu fui constatada pela medicina que eu estava com câncer no colo do útero, hemorragia 24 horas, já fazia 3 anos. E nesse momento de desespero, vivia pelos cantos, com depressão. Quando eu descobri mesmo que eu estava doente, foi um desespero total. E além de tudo isso, olhar para minhas filhas, a mais velha tinha 17 anos, a outra 10 anos e uma com 5 anos. E eu pensava assim, como deixar minhas filhas? Não posso morrer agora. Mas eu vi o meu enterro. Eu estava fraca, muito fraca. Fraca da mente, fraca de espírito, porque eu não conhecia Jesus. As pessoas diziam assim para mim, mas como você está emagrecendo? Como você está magra? E eu queria esconder das pessoas para não contar, né? O que a senhora buscou para tentar resolver esse problema? Olha, eu procurei
a casa de encosto, porque me disseram para mim que se eu fizesse um trabalho eu ia ser curada. Eu procurei essa casa de encosto e eu gastei também para fazer trabalho para me libertar desse mal. Se era assim, é algo que te jogaram e eu vou tirar isso aí, tudo vai dar certo. E foi assim que eu cheguei aqui na igreja, desesperadamente. Então a senhora tentou os médicos disseram não tem jeito. Sim, vários médicos, eu fiz exame, nem sangue aceitava mais. Eu estava estaca zero mesmo, estava assim para morrer. Eu tinha um casamento destruído. E esse casamento, fazia 20 anos que eu era casada. E esse casamento, ele deu do início, ele não deu certo. Porque meu esposo, a gente casou, ele deu de solteiro, ele namorava, ele saía, ele aprontava, mas eu esperava por ele, eu queria casar, achava ele bonito, ele é o homem da minha vida. Me casei com ele, aturei 20 anos, porque ele era terrível. Esse homem aqui? Ele era terrível. A senhora está na presença dele, a senhora sabe, né? Não, mas né? Ele hoje está mudado. Claro, tudo que a gente fala é para glorificar o nome do Senhor, né? No bairro que eu morava, tinha 20, 30 bar. Ele passava em todos eles durante a noite, antes de ir embora. Bom, então, casamento nessa situação, saúde condenada, vida financeira, como é que era? A vida financeira não tinha nada. A vida financeira, nem cama para minha filha dormir eu tinha. Meu marido fez caminhos de tijolos para ela. O quarto era pequeno, era igual 3 túmulos assim. Aquele jeitinho tortinho assim na frente é igual 3 túmulos. E ali, porque o corredor é bem pequenininho para elas deitarem, né? Não 3 meninas. E assim, a parte delas, elas eram pequenas, se acomodavam, eram novas, né? A mais velha, que era mais persistente, porque já era mocinha, 17 anos. Mas a vida financeira da gente, a gente não podia comprar o que elas queriam, um biscoito, uma bolacha, um pão, a gente não podia comprar. A gente, bispo, batia um ovo para fazer para todo mundo comer. Eu não tenho vergonha de falar. Vocês tinham uma situação financeira. Aí, por causa do câncer, foi na casa de encosto fazer um trabalho. Alguém recomendou, vai lá fazer um trabalho. Sim, senhor. A senhora fez o trabalho? Eu fiz o trabalho. E lutei, além disso, eu lutei com o trabalho também para o meu esposo, né? Porque eu queria que ele mudasse comigo, que ele me respeitasse, que ele me desse amor, que ele fosse um homem carinhoso. E eu gastei, usando pela parte de hoje, eu fiz sacrifício na casa de encosto, porque pelo lado de hoje, se eu for somar, hoje, se fosse, era de 7, 8 mil reais. Então, quer dizer, eu dava sem ter, é o meu salário. Eu fazia de tudo para poder pagar lá, ia embora feliz da vida. Porque ela dizia assim, teu esposo vai mudar, você vai ser curada. E tudo nessa mesma época, doente e o casamento. E foi curada? Na casa de encosto, cada vez mais hemorragia, mais pior. Casamento, meu Deus. Sacrificou lá naquele altar, sem poder, sem ter, mas sacrificou. Sim, senhor. Não resolveu nada. Nada. Quando você veio para a igreja, você conheceu este altar. O que aconteceu quando você mudou de altar e passou a honrar este altar? Uma amiga minha, eu falei a ela, eu estou com hemorragia, eu estou doente, fui desenganado pela medicina, estou prestes à morte, o médico deu 3 meses de vida e eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha vida. E eu sabia que ela era evangélica, essa senhora. Aí ela falou assim para mim, eu vou te levar no lugar. Na igreja universal, não, mas lá não. Eu critico muito essa igreja, falei muito dessa igreja, eu não vou lá, porque lá é isso, porque lá... E falei tudo que o povo fala. Ela falou, eu vou lá te levar e você vai ser curada. E eu vim, foi bem na época da campanha. Chegando na igreja, e eu prestando atenção na palavra de Deus, um coração ferido, uma mente fraca, pensando na morte... E aí o pastor falou, você que está doente, aí foi para mim, né? Casamento destruído, foi para mim. Vida financeira, tudo para mim. E eu pensei assim, mas eu vou fazer o que ali agora? É a saúde. É isso. E nós não tínhamos nada a não ser um carro que a gente tinha. E aí enfrentar a fera não era fácil. Aí, no mesmo dia... Deus falou bem forte dentro de mim, o carro. E eu vi aquele carro no altar e eu saí andando curado. E agora, é agora, é agora. O que aconteceu depois daquele primeiro sacrifício? Eu desci do altar, quando eu desci do altar, eu desci assim. Eu estou curada. A minha mente acreditou que eu estava curada. Eu desci, falei para minha filha, o carro já era. Aí ela falou assim para mim, mãe, está nas tuas mãos.
E foi o meu primeiro dia de igreja, não sabia nada, como que ia ser, eu achei que era só entregar a chave e ir embora. Mas daí eu tinha que chegar em casa e resolver o problema. Cheguei em casa e falei pro meu esposo, nós não temos nada, o armário a gente não tem, pia a gente não tem, panela tá tudo velha, tá tudo ruim, não temos nada de comida em casa, mas o carro eu botei no altar. Eu estou na Igreja Universal, assim, ele olhou para mim e disse assim, se você quer eu vou te agradar. E ele pode até confirmar isso. Sim, foi o que eu fiz. O que eu ia fazer mais? Restaurou o marido. Eu restaurei. Quanta prosperidade. O senhor veio para a fé. Vim para a fé também. Eu faz 16 anos que estou na fé também. Amém. Quer dizer, e a prosperidade? Antes não tinha um ovo para 5 pessoas. E hoje? Nós, na prosperidade, para dizer para o Senhor, começou a melhorar cada dia. Mesmo quando eu fui curada, Deus já foi melhorando a gente botou uma empresa de decorações nesse período, conhecendo Jesus, tivemos força, botamos na garagem de casa, não foi fácil, foi devagarinho, de repente alugamos uma sala, o trabalho foi crescendo, o nosso trabalho veio de vento em popa. A gente hoje, daquele ovo que eu tinha, que eu fazia para minhas filhas, aquela farinha que eu não podia comprar e o pão, as coisas que eu não podia comprar, hoje a gente tem um patrimônio centro de Criciúma de 5 milhões de reais, um terreno. A gente tem casa de praia de luxo, a gente tem o nosso apartamento de luxo. O que representa o altar para você? O altar para mim ele é tudo. Eu não perco uma campanha, eu estou sempre dentro dela, é a minha força, é o que me faz viver. Eu espero de 6 em 6 meses a campanha, porque eu sei que de 6 em 6 meses, ainda o que eu dou, que eu faço propósitos grandes, eu me sinto ainda pequeno para dar, e Deus ele multiplica. Mas o mais importante hoje do altar é ter o Espírito Santo, ganhar almas para Jesus, passar a palavra de Deus para as pessoas. Cada vez que eu consigo alguma coisa, eu lembro assim, vou ganhar mais fulano porque ele sabe que eu venci. O senhor confirma tudo isso? Confirmo isso e muito mais. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, minha amiga, meu amigo, você viu a palavra que nós demos ainda há pouco? Quando fala, não resististes, ainda não resististes até ao sangue. Quer dizer, ao sacrifício maior, total, completo, a própria vida, para combater o quê? O pecado. Então, é o sangue de Jesus que nos faz tomar posse de uma vida eterna, que condena, que apaga o pecado. Quando nós colocamos o nosso sangue, quer dizer, a nossa vida no altar, quando nós colocamos nosso tudo no altar, então Deus pega aquilo tudo que nós colocamos, que é o tudo. O que foi o tudo da dona Maria Trombim? Foi o corpo com câncer, que estava condenado já há 3 meses, já tinha só 3 meses de vida. A panela vazia, dividia um ovo para 4 pessoas. A vida econômica estava um fracasso, estava desesperada. A filha, as crianças dormiam, ela falou, o meu marido fez, parece um túmulo, fez uma camazinha de tijolo para que elas pudessem se acomodar. Quer dizer, a casa muito pequenininha, tudo ruim, tudo horrível. E o pior, ainda com tudo isso, a depressão, além do casamento já conturbado. Mas ela, quando a dona Maria Trombim ouviu falar do sacrifício, ela não perdeu tempo, porque ela já estava acostumada. Ela fez sacrifício para os guias, para os santos, para os encostos, e só piorava a vida dela. Ela falou, ela usou a inteligência. Eu tentei lá. Por que eu não vou tentar aqui no altar do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Vou tentar aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho certeza que Deus... E na mesma hora, no mesmo dia, por quê? Porque Deus me falou para ela, dá o seu carro. É a única coisa que ela tinha, era um carro. E ela colocou o carro no altar. E olha só a vida dela hoje. É empresária, tem uma vida de qualidade,
tem saúde, na hora foi curada, Por quê? Porque ela recebeu o Espírito da fé, o Espírito de Deus. Quando a gente dá tudo, quando a gente sacrifica até o sangue, então o Espírito da fé, o Espírito do altar, o Espírito do Senhor Jesus toma posse de nós. E aí é só correr para o abraço. Vamos assistir mais um testemunho maravilhoso. Meu nome é Lourenço, tenho 55 anos, sou empresário, nasci em São Paulo, capital, e vim de uma família humilde. Conheci minha esposa, que é a Adriana, eu tinha 19 anos de idade e ela tinha 18 anos. Nós começamos a namorar, ficamos noivos, e aí fui indo, fui prosperando. Durante 4 anos, chegou a um ponto que eu morava em Alphaville. Eu tinha casa, tinha babá, eu tinha motorista, na época com 28 anos de idade. Então eu estava muito bem. Até que de repente a coisa chegou a tal ponto que de quando começou a dar errado até o final dessa falência, eu tinha 3 lojas de imóveis, eu fui despejado das 3, fui despejado da primeira casa que eu morava, fui despejado da segunda que eu morava. Isso daí foi, para quem morava em Alphaville, foi para um lugar, quem conhece São Paulo, um lugar bem mais subúrbio, lá no fundo de Itapevi. Naquela hora eu era a pessoa mais fraca do mundo, era a pessoa mais miserável do mundo, era a pessoa mais derrotada do mundo. Essa era a visão. O que eu mais ia fazer? A solução, com um filho recém-nascido, um de 4 anos, passando fome. A solução, naquela noite, era eu matar as 2 crianças, matava ela e me matava. E assim eu agoniei a noite toda. De manhã, umas 6 horas da manhã, levantei e falei para ela, vou andar. Aí passando pela calçada, que eu falo que não estava andando, eu estava devagando, eu vi abrir uma porta, 2 portas de aço, era um pastor, resolvi entrar. Nem vi placa, nem vi nada, nem vi o que era. Aí sentei no banco e comecei a chorar copiosamente. Esse pastor, já vendo isso, veio conversar comigo e ele perguntou qual era o motivo que eu estava daquele jeito. Eu expliquei para ele. Aí ele pediu que Deus desse a oportunidade, e ele também, de mostrar que eu nunca conheci Deus. O que me apresentaram não é Deus, que Deus era Pai. E que Deus queria o melhor, e que na medida que eu me desse para Deus, me lançasse para Deus, Deus ia se lançar para mim. Só que foi em 1, 2, 3 semanas as coisas foram mudando, o interior da gente foi mudando. A gente criou força. E nesse criar força, aí veio a Fogueira Santa. O altar primeiro me deu vida. O altar me deu visão. O altar me tornou, naquela hora que eu subi no altar e desci do altar com o meu tudo, na verdade eu me sentia um gigante. Eu sabia que aquela hora era a oportunidade que Deus tinha me dado. Então por isso que eu me lancei com toda a força. Porque eu sabia que eu tinha força, eu sabia que eu conquistava, eu sabia que eu não era desprovido de inteligência, eu sabia que eu gostava de trabalhar. Imediatamente após o sacrifício, ela primeiro arrumou um emprego, e um emprego que surpreendeu. Aí 2 meses depois eu arrumei emprego também, aí os 2 empregados, já tinha condições de deixar a criança com alguém, já estava voltando a ficar as coisas acontecendo. No dia que eu ia receber o meu primeiro salário, o empresário que me contratou falou, deixa eu te falar uma coisa, você é o maior vendedor que já passou aqui, não sei o que acontece com você, o tanto que você vende tanto que não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, tá, vamos fazer o quê? Falou, eu tenho uma loja falida, em tal avenida. Você quer ser meu sócio? E aquela loja, eu fui como sócio dele, a loja arrebentou de vender. Aí minha esposa veio trabalhar comigo, comprei a parte dele, aí as coisas foram acontecendo.
de sacrifício em sacrifício, de altar em altar. Hoje nós temos empresa. O meu filho recém-nascido, hoje ele tem 25 anos de idade. Com 15 anos ele começou junto com a minha esposa uma empresa, que aí eu entrei nessa empresa. Hoje é uma empresa próspera, é uma empresa que todo mundo falando de crise, a gente contratando. Hoje, o que eu tenho mais valioso na minha vida é minha família toda unida. As minhas noras, todas elas também estão na presença de Deus. Então hoje nós temos paz, nós temos a presença de Deus, temos uma família abençoada. O Deus que me apresentaram na Igreja Universal é o Deus que, quanto mais eu me lanço, mais Ele vem ao meu encontro. E a necessidade que Ele tem, que eu esteja bem, que eu prospere, é muito maior até que a minha. Então eu não hesitaria um segundo de falar, e falo para qualquer um que me pergunta. Porque muitas pessoas perguntam: por que você está crescendo na crise? Qual é o segredo? Muita gente fica procurando uma mágica, ou acha que a gente é muito inteligente, tem um plano, bolou. Não, o segredo é simples: altar. Só isso. Pois é, está aí. Você que está nos ouvindo, assistindo, participando dessa programação, que está com problema, seja lá o problema que for, casamento, seja um problema de depressão, problema de vontade de suicídio, seja problema de bruxaria, feitiçaria, você foi vítima, ou problema que for de doença, de enfermidade, qualquer tipo de problema, o altar é o lugar que você vai resolver esse problema. Se o problema é econômico, o altar vai resolver o seu problema. Agora, você verifica o seguinte, que o seu Lourenço falou: eu perdi tudo. Aos 28 anos de idade, eu era casado, bem casado, eu tinha babá, eu tinha motorista, 28 anos. Eu tinha motorista, tinha babá, eu tinha isso, eu tinha aquilo, morava em Alphaville, etc, etc. De repente, tudo foi por água abaixo. Eu, de uma situação estável, eu passei a passar fome, necessidade econômica, necessidade de comer. A família não tinha o que comer. O que é isso aí? Porventura não é aquilo que Jesus falou lá em João 10:10? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Foi o que ele fez, o diabo fez na vida do seu Lourenço e na sua família. Mas Jesus disse também: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, com riqueza. Então, essa é a promessa de Deus, essa é a vontade de Deus para a sua vida. E é preciso que você entenda que para haver essa mudança de vida na sua vida, você tem que dar a sua vida, porque você não pode receber uma vida nova de Deus com a vida velha que você está vivendo. Ou uma ou outra. Você quer uma vida nova? Você tem que colocar a sua vida velha no altar. Tudo. É o que você é. Toda a sua miséria, toda a sua pobreza, as doenças, as enfermidades, tudo que está acontecendo de ruim na sua vida, você vai dar para Deus. E Ele vai te dar uma vida de qualidade tal e qual Ele fez com o seu Lourenço. Nós vamos ouvir uma faixa musical muito bacana, muito bonita, que fala da revolta, a revolta que nasce nas pessoas que são inteligentes, que usam a inteligência, melhor dizendo, que usam a inteligência, a uma fé com inteligência. Vamos ouvir essa canção com o Bispo Sérgio Correia. Não posso aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda viver em meio a tanta aflição.
por isso estou aqui, com a queixa de um revoltado. No altar já decidi, vou dar fim na humilhação. Deus, abre minha visão, imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como um sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Meu nome é Daniel Vitor, tenho 35 anos, sou radialista, locutor publicitário e desde a minha infância eu ouvi muito falar da igreja, negativamente, por sinal, falar mal da igreja. E falar referente aos pastores da igreja, a cúpula da Igreja Universal, que a Igreja Universal era um lugar que tinha muitos ladrões, que os pastores roubavam o dinheiro do povo, se aproveitava de repente da falta de conhecimento do povo e com isso se aproveitava das pessoas. E eu acabei absorvendo isso para mim. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja... Eu ouvia falar que a igreja era uma seita. Na verdade, era uma seita religiosa. Se falava muito do exorcismo e eu não acreditava por conta dessas informações. Falavam que era comprado, que era pessoas encenando, e eu acabei absorvendo aquilo e acreditando. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. No caso, eu via da seguinte forma: eu via a igreja como a casa da moeda. Essa era o conceito que eu tinha referente à igreja. Justamente por isso. Falavam que lá tinha muitos ladrões, que os pastores roubavam o dinheiro do povo. E isso me deixava indignado. Me deixava assim indignado porque a gente via a condição econômica das pessoas. E aí a pessoa chega lá e alguém, um homem que, supostamente uma pessoa de Deus, e vai lá e pegar o dinheiro do povo. Então aquilo não entendia. Fogueira Santa, eu tenho que pegar e dar tudo que eu tenho. Eu não entendia. Eu criticava, já tinha um conceito referente à igreja, que eram todos ladrões, e aí me vem essa Fogueira Santa, que a pessoa tem que pegar o tudo dela e dar na igreja. Dízimo, não concordava com dízimo, não concordava com oferta. Era muita coisa, muita informação. E era bem no período que a minha família estava começando na igreja e tentando me levar também. E aí veio o conflito dentro de casa. E hoje, dentro da minha profissão, eu sei o quanto não é difícil, é fácil a gente denegrir a imagem de uma pessoa. Por exemplo, através de uma edição de áudio, uma gravação, uma voz editada. Hoje a gente tem muitos imitadores por aí afora, que além de imitar, ainda tem o recurso de edição que pode ser feito. Paralelo a esse preconceito que eu tinha, eu também tinha muitos problemas na minha vida. Eu tinha problema na vida sentimental. Eu fui uma pessoa que tive tentativas de ser feliz na vida sentimental por 10 vezes. 10 vezes no trabalho. Eu tentei me relacionar com umas 7 pessoas dentro do trabalho, tentando ser feliz na vida sentimental e não consegui. Tinha mágoa do meu próprio pai. Tinha uma dor crônica. O meu irmão estava indo para a igreja. Todo mundo estava indo para a igreja
eu resolvi acompanhar. Eu resolvi conhecer. Mesmo com todo o preconceito, eu resolvi conhecer. Comecei devagar, fui na igreja sem entender e sem concordar com nada. E eu vi que o trabalho de libertação era sério. Eu comecei a perceber que o trabalho era sério, que não era enganação. Porque pessoas próximas a mim, que chegavam à igreja, que estavam sendo libertas. Pessoas que estavam com problemas, pessoas que eram viciadas, doentes. A minha vida começou a mudar e eu comecei a entender de fato que o trabalho era sério pela minha própria vida. Tive meus problemas resolvidos, né? Tanto problema de saúde, problema sentimental, que eu não era feliz com ninguém, tentei vários relacionamentos. Hoje eu sou casado, tenho uma filha, enfim, tenho uma família abençoada. Hoje eu sou feliz e o principal, tenho paz. Eu me senti lesado quando eu recebi aquelas informações e abracei aquelas informações. Quando diziam que a igreja só tinha ladrões, que era a casa da moeda, enfim. A verdade é que eu não tinha o que tirar de mim. Eu não tinha. E para falar a verdade, a igreja não me tirou nada. Ela me deu. Hoje eu sei que eu posso sair de casa e quando eu voltar eu tenho minha família para me receber. Hoje eu tenho paz comigo mesmo. E antes eu não tinha nada disso. E poderia ter encontrado essa felicidade há muito mais tempo se eu não tivesse dado ouvidos a essas informações negativas e falsas. Eu faço um desafio para você. Largue esse preconceito, deixe esse preconceito de lado por um momento e venha. Venha à Igreja Universal, assim como um dia eu vim, também cheio de dúvidas, cheio de preconceitos, mas eu vim. Se a sua vida não mudar, não precisa mais colocar o pé na igreja. A minha mudou. Eu tenho certeza que se você deixar de lado o preconceito e você vir e der ouvidos ao que vai ser falado aqui, que é para mudar a sua vida, eu tenho certeza que você vai ter uma nova vida. E se você não tem paz, mesmo graduado, mesmo formado, um doutor, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Quanta gente gasta o que tem e o que não tem, por um momento de glória, tentando ser alguém. Roupa nova, academia, boutique, cirurgia, deitando em qualquer cama, por dinheiro ou pela fama. Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só, que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó. E na escuridão profunda, onde tudo se acalma, vem a última pergunta: pra onde vai a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade, se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade, se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você?
você perder a salvação. Meu nome é Elizabeth, eu tenho 47 anos. O lar que eu vivia era de total miséria. Então era muito sofrimento. A minha mãe, ela teve 20 filhos e todos os meus irmãos tinham problemas. Ela tinha um casamento destruído, ela vivia uma vida destruída. Então eu não conseguia me espelhar nela. Eu me lembro de uma situação que o meu pai tirou a minha mãe de dentro de casa para ele poder entrar com uma outra mulher. E a minha mãe ficou com os filhos pequenos no quintal. E numa certa ocasião, uma pessoa me fez um convite para ir em uma igreja. E era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu aceitei o convite, fui com essa pessoa. E quando eu cheguei lá na igreja, eu ouvi uma palavra que mudou toda a minha história. Obediência. E aí eu comecei a obedecer. Procurei o pastor, conversei com ele, logo me batizei nas águas. E logo começou dentro de mim ter uma mudança. E nos meus 18 anos que eu estive com a vida no altar, eu tive muitas conquistas. Não só a minha vida espiritual, não só o meu casamento, a minha família, mas eu conquistei bens. A minha vida financeira era próspera, eu tinha terreno, eu tinha casas alugadas, eu tinha carro. Para mim estava tudo bem. E eu decidi então ali priorizar a minha família. E eu vou viver a minha vida, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer como eu quero. Não como o altar estava me ensinando. E eu já não queria mais obedecer. E com pouco tempo, eu saí da igreja, não queria mais ir para a igreja de forma nenhuma. Não só eu, como meus filhos, meu esposo, eu tomei a decisão que não queria mais. E aí me veio as consequências. A minha filha de 2 anos e 3 meses, ela contraiu uma bactéria que para medicina não tem antibiótico que cura. E com 2 dias internada, ela veio falecer diante dos meus olhos. Eu só não saí da igreja como passei a odiar a igreja. Eu passei a odiar o altar. Em seguida, foi a destruição do meu casamento. 18 anos casada, feliz. Eu decidi ali que eu não queria mais estar casada com meu esposo. Eu não tinha Deus, porque eu tirei a minha vida do altar. Eu rejeitei o altar. Eu tentei o suicídio 4 vezes. A primeira vez eu tentei me enforcar no banheiro, na mangueirinha do chuveiro. Por 2 vezes eu tentei me atirar embaixo de a primeira no caminhão, a segunda embaixo de um carro. Na 4ª vez eu cortei meu pulso. Eu não tomava banho, eu não queria comer. Eu perdi o rumo da minha vida. Eu me lembrava que era devido ter tirado a minha vida do altar, não priorizado o altar. Eu cheguei num ponto assim que eu fiquei descrente de Deus, eu não acreditava mais em Deus a ponto de ter mágoa de Deus. E eu me lembro que passando em frente à Igreja Universal, veio um pastor na minha direção e ele me fez um convite. Ele falou uma palavra, na hora eu não entendi e não aceitei. Ele simplesmente falou assim: eu quero a senhora hoje aqui na igreja. Virou as costas e saiu. Na hora eu não aceitei. Quando eu saí da igreja, na esquina mesmo da igreja, um carro quase me atropelou. E foi ali então que eu despertei. Foi ali então que eu comecei a observar para onde estava caminhando a minha vida. E quando eu cheguei ali na igreja, então veio uma palavra do altar que na hora eu aceitei. E eu me lembro que logo que eu voltei para a igreja, estava tendo a campanha de Israel. E eu me lancei no altar. Porque aí eu comecei a me recordar do que o altar tinha feito na minha vida. Das conquistas que eu tive no altar. E foi ali então, naquela fogueira santa, que tudo mudou. Eu subi de uma forma e quando eu desci uma pessoa forte, uma pessoa diferente.
E ali eu comecei a perceber que eu já não era mais aquela pessoa fraca, indecisa, cheia de culpa. Eu carregava em mim a culpa da morte da minha filha. Eu carregava muito sentimento de mágoa, de pastor, de obreiros. Eu carregava dentro de mim muito sentimento. E quando eu desci dali do altar, é como se tivesse tudo se apagado. E eu comecei a ter novos pensamentos, comecei a ter uma nova visão. E eu comecei ali, então, colocar a minha vida novamente no altar. A primeira conquista no altar foi a minha libertação da depressão, daquela vida que eu vivia, daquela fraqueza. E aí eu comecei a buscar, eu comecei a priorizar o Espírito Santo. E eu comecei, então, no altar, a desejar o Espírito Santo. E eu tive o privilégio de ter o Espírito Santo, ter um encontro com Deus. Ali no altar eu reconstruí toda a minha família, todos os meus filhos, o meu esposo. Hoje eu tenho um excelente casamento. Aquilo que eu tinha perdido financeiramente, o altar, nesses 5 anos, me devolveu em dobro. Hoje eu tenho a minha casa muito bonita, é um sobrado, muito bem mobiliado, porque fizemos tudo móveis planejados. Hoje eu tenho na minha garagem 2 carros, hoje eu tenho moto. O meu filho tem 21 anos, tem o carro dele e ele é dono do próprio negócio dele, com 21 anos. Hoje eles olham para mim, eles se espelham em mim. Hoje as pessoas olham para mim e elas veem a diferença. Eu não tenho assim uma dificuldade de querer mostrar. A minha vida mostra que Deus me honrou no altar. Então você deve ter verificado o seguinte: ela não tinha nada, foi no altar da Igreja Universal, entregou a sua vida, entregou o que tinha, Deus restituiu, Deus deu a ela uma vida de qualidade. Quer dizer, ela estava nas mãos do diabo. Quando ela subiu no altar, ela entregou a vida na mão de Jesus. Saiu da mão do inferno, de Satanás, para as mãos do próprio Deus. Agora, com o decorrer do tempo, ela desistiu. Ela não quis mais saber do altar. Quando ela desistiu do altar, ela ficou, claro, vulnerável. Perdeu a filha, perdeu o marido, perdeu tudo que tinha, tudo que ela tinha conquistado com Jesus, agora ela estava a zero. E quando voltou para o altar, quer dizer, quando ela voltou para o Senhor Jesus, o altar representa Jesus. O altar é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Quando ela voltou para os braços de Deus, Deus então lhe devolveu tudo aquilo que ela tinha e em dobro, muito mais do que ela tinha antes. Então, minha amiga, e devolveu porque ela desejou, almejou receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível você vencer, é impossível. Como que uma pessoa pode vencer na vida sem o Espírito de Deus? Pode conquistar até dinheiro, mas vai perder a saúde, vai perder família, vai perder uma série de outras coisas. Por quê? Porque o diabo não tem nada para dar para ninguém. Somente o Senhor Jesus, quando você coloca a sua vida no altar, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se transporta para o colo, que aliás é o Espírito Santo que faz isso, ele pega a pessoa e coloca no colo do filho dele, para cuidar daquela pessoa. E quando ele faz isso, então a vida da pessoa muda completamente. E o Espírito Santo vai dando a direção, vai inspirando, orientando, e a pessoa vai sendo restabelecida. Então veja bem, cumpre-se a palavra de Jesus. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida. E a vida com abundância. Vamos falar com Deus agora em seu favor. Você que está aí com um copo com água, coloca em cima do seu televisor. Você que nos assiste em casa, no trabalho ou longe, coloca um copo de água no seu rádio, sobre o seu rádio, e vamos falar com Deus agora em nome de Jesus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor.
neste momento. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, elevando os nossos pensamentos ao Senhor, para pedir, para suplicar, para implorar a tua compaixão, a tua misericórdia, porque nós sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fé. Nós sabemos que o Senhor está sempre pronto para aqueles que se humilham e de forma humilde entram na tua presença. Meu Pai, eu não sei o que se passa do outro lado do rádio, do televisor, eu não sei o que as pessoas estão passando nesse momento, eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe tudo a respeito dela, tudo, o que ela pensa, o que ela pensou e o que ela vai pensar, até a intenção do seu coração está diante de ti. Então eu te peço, Espírito Santo, aquelas pessoas que são sinceras, puras, aquelas criaturas que mesmo estando vivendo no erro, mas elas são sinceras e elas colocam suas vidas agora, nesse momento, em tuas mãos. Eu peço, venha ao encontro delas, meu Pai, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Não tem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. Ninguém pode fazer, homem nenhum, igreja nenhuma, só o Espírito do Senhor pode fazer. Venha ao encontro do clamor dessa pessoa e faça ser livre, meu Pai, seja da doença, da enfermidade, da moléstia, seja dos pensamentos de suicídio, seja da depressão, seja lá o raio que for, tire da vida dela agora, desse corpo, ponha unção nesta água, fluidifique essa água, meu Pai, para que quando ela beber, seja como a água do céu, e ela seja perfeitamente livre. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, meu Pai. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Beba da água, em nome do Senhor Jesus. Um dia o sol não vai brilhar no céu, e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além, e o sul não será sul. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então, minha amiga, meu amigo, nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesta emissora, neste horário, sempre neste momento, para interceder por você e trazer a palavra de fé e trazer o testemunho de fé para que você venha se fortalecer e poder enfrentar o mal e vencê-lo. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amigo, se aproxima este final, e Jesus sim virá, escrito está, e o
é hoje quando deves dar a Jesus esperança.